Tem um negócio aqui que eu botei displicência salutar. Eu acho que tem muito a ver com a nossa maturidade. Eu vou falar aqui, mas acho que você vai pegar o gancho. Até por conta, eu acredito, tá? Dos meus pais me amarem, né? Quererem meu bem e ver que eu tava capengando no início da vida, porque eu demorei 4 anos para entrar na universidade. E na época não tinha nada disso, de YouTube, não sei o quê. Era faculdade e pronto. Ou você entrava na faculdade e tinha um diploma superior, ou você ia ter um emprego qualquer, sei lá, que você não ia decolar. Você ia ficar ali preso para sempre. Era tipo isso. Então, por estar demorando bastante, eu era cada vez mais privado de benefícios, assim. Então, é como se fosse assim, eu endureci, cresci, amadureci, porque ninguém passou a mão na minha cabeça. Então, eu acho que talvez, por você não ter tido lá atrás... Hoje, o que muito pessoal fica no chororô com a gente, no inbox... Pelo amor de Deus. Meu pai não me compreende, minha mãe não compreende. Cara, às vezes é isso que vai te fortalecer para que tu seja o campeão que você sonhava. Vou te dar um exemplo, cara. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, na época eu passei em 12 faculdades federais. Muito bom, cara. 12. E aí, eu não tinha um bom relacionamento. Não é que eu não tinha um relacionamento ideal com meu irmão, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e meio de idade. E a vida colocou o meu irmão, coitado, numa posição, e ele tinha 14 para 15 anos, de ser o chefe da casa. Então ele colocou isso na cabeça dele, né? Então, e meu irmão não tinha esse papel. O papel do meu irmão era de ser irmão. Então isso criou um abismo entre a gente. E aí, o Simon ainda era tímido demais, que eu acabei de falar pra você, devido à rejeição, devido a não se adaptar com os amigos. E o meu irmão, ele queria que eu fosse mais desenvolto, então ele me forçava a participar de coisas, colocar, e aquilo só afastou a gente. E aí, aconteceu um episódio uma vez, no ensino, na minha adolescência, de bullying e tal, que eu sofri, que eu cheguei na minha casa e eu olhei no espelho e eu falei assim, a partir de hoje você nunca mais vai ser essa pessoa. E a partir daquele dia eu virei um Simon que era o oposto. O Simon oposto de ser tímido. Eu virei comunicativo, que já era, mas foi um oposto também. Foi, sabe quando eu oposto demais? Então eu era o cara tímido, que não falava com ninguém, certinho, e de repente eu virei o oposto demais, que também não é saudável, né? Que é o que arrumava treta, discutia com o professor, tá entendendo? Que começou a beber pra caramba. O oposto total. Que também não era eu. Mas foi fundamental. Olha o problema de autoimagem que a gente começa a criar. De não saber quem sou. Então, tudo isso... e aí, fez com que eu tivesse... eu sempre tinha uma dificuldade muito grande, cara. De me aceitar. De aceitar a minha realidade. De aceitar quem eu era. Né? E eu não conseguia transitar. Ou era uma coisa ou era outra. 880. Né? Por quê? Porque eu queria sempre com medo de não agradar. Nunca tinha coragem de não agradar. E aí, passou esse processo, né? Eu fui crescendo. E aí chegou no ensino médio ali pro final, eu lembro que eu virei esse cara comunicativo. Eu fui o orador da sala, obviamente, na formatura. E aquele dia eu lembro que o meu irmão me viu um Simon diferente. Simon comunicativo, adorado na sala. Quase menina, aquelas coisas. E aí ele virou a chave, falou, quem é esse meu irmão que eu não conheço? Né? E aí a gente se aproximou. E como foi a primeira vez que a gente tinha se aproximado, eu falei, eu não quero perder isso. E eu comecei a fazer engenharia porque era o sonho do meu irmão fazer engenharia. Caraca. Porque eu queria fazer engenharia. Resultado, eu fiquei 2 anos e meio fazendo engenharia, larguei. E quando eu larguei a engenharia, eu lembro que eu comecei a estudar sozinho para fazer relações públicas, que era o que eu sempre quis fazer. E aí tinha relações públicas na Universidade Estadual de Londrina. E eu fiquei estudando 3 meses sozinho em casa. Larguei, não contei pra minha família, porque minha mãe mandava o único dinheiro que ela tinha pra fazer faculdade. Sim. E engenharia era de manhã e à tarde. Nossa, puxado. Não dava pra eu trabalhar, né? E minha mãe mandava aquele dinheiro todo, ia pra eu pagar, né, a pensão, que eu morava num pensionato. Sobrava um pouquinho ali, então. Como que falar pra minha mãe que eu tranquei uma faculdade depois de 2 anos e meio, né? Eu não falei. Eu fiquei estudando 3 meses sozinho e passei em relações públicas em 3º lugar na época ainda. Caraca. Né?
E aí eu fui falar porque eu ia largar. Quando eu falei pra minha família que eu larguei engenharia pra fazer relações públicas, meu irmão ficou muito puto. Minha mãe ficou muito puta. Ah, mas tu abandonou, cara. Era só os R$1.000 que a mamãe tinha do salário dela pra te mandar, velho. Seu irresponsável. Tu tá maluco? Vagabundo. Ficou vagabundiano, irresponsável. Né? E eu falei, eu não... Volta pra cá agora. Tu vai arrumar um emprego aqui, tu vai fazer um negócio aqui. Não. Tu foi vagabundo, não sei o quê. Não, eu entendo eles, tá, gente? Eu não tô criticando, não, pelo amor de Deus, tá? Amo, inclusive. E eu falei, não vou voltar. Aí, então a gente vai cortar o dinheiro que a gente te manda, que você vai ser obrigado a voltar. Eu falei, pode cortar. E aí foi um momento de virada também na minha vida, porque eu estudava na UEL de manhã, de 8 a meio-dia, 8h30 até meio-dia, entrava num shopping pra trabalhar de vendedor de celular, na Oi. Só que eu não vendia nem celular, eu vendia pacote de TV. Tá? Das 1h50 que eu entrava, 1h45, até 10 da noite. E o salário que eu ganhava lá não era suficiente. Então eu comecei a trabalhar no evento, em barzinho, à noite. Pra ajudar nos barzinhos. Foi ali que comecei. Então eu trabalhava, olha isso, estava de manhã, trabalhava de tarde e à noite pra ter grana pra me manter. Mas foi isso que me fez criar maturidade suficiente pra tocar minha vida. A partir daí, nunca mais eu fui depender da minha mãe, da minha família. Exatamente. Você tá entendendo? Foi graças a isso que me viram que eu era desenvolto. Por exemplo... Porque você se mostrou, você teve que sair da toca. Eu falei, eu estou morando em Londrina. Estou fazendo relações públicas. Eu falei, como eu vou fazer pra conhecer as pessoas influentes da cidade? Aí eu lembro que tinha uma balada que chamava Mansão Palhano, que só ia os ricos milionários. Só que eu nunca tinha ido porque eu não tinha dinheiro. Falei, vou lá. Cheguei lá, bati na porta, fui falar com o gerente, não esqueça de Claudinho, flamenguista como eu. Cheguei e falei, como é que eu faço pra trabalhar aqui? Ele olhou pra mim e falou, já trabalhou com evento? Falei, cara, tive alguma experiência lá atrás com um amigo meu, mas não. Como é que você quer trabalhar com evento aqui? Falei, vamos fazer o seguinte, Claudinho, deixa eu trabalhar 1 mês de graça aqui. Se der certo, tu me contrata. Ele olhou e falou, porra, gostei. Demorou então, entra. Nóis. Falei, cara, e aí? Meu primeiro dia na mansão foi como trabalhando. E aí ninguém me conhecia, pô. Isso que tem a ver com isso que a gente tá falando, né? Como é que é o nome da palavra que você falou? Displicência salutar. Que é você ser teimoso. Não, displicência salutar é o seguinte. Quando você... Nunca tinha ouvido, tô aprendendo. Displicência salutar é um termo que era usado quando a Grã-Bretanha meio que cagou para as colônias inglesas que tinham lá nos Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos é a potência. Tiveram que correr e aí, como não teve exploração, tipo assim, durante muitos anos a coroa ignorou os Estados Unidos, por isso que eles se desenvolveram. Isso. Entendeu? Aí, porque teve que... vamos lá. É nóis. É isso. Nós. Então é sobre exatamente isso. Então olha isso, a minha família ignorou, eu fiz acontecer. Certo? Exato. Outro ponto, eu entrei na mansão. A hora que eu entrei na mansão, cara, ninguém me deu assistência pra nada, eu não conhecia ninguém. Então sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar lá fora. Eu falei, bom, como eu não conheço ninguém, eu tenho que fazer um trabalho que eles não fazem aqui. Porque promotor, produtor de evento, ficava só lá, ó, os camarotes, os garçom, faz isso, faz aquilo. Dane-se garçom, dane-se segurança, dane-se o atendimento. E aí eu comecei a passar de mesa em mesa. Comecei a me apresentar. Porque eu tinha um objetivo de conhecer as pessoas. E como ninguém me dava ideia, os promotores na época, depois eu fiz uma viagem com todos, mas me rejeitava porque eu não sei ninguém, eu ficava lá fora com segurança. E aí na segunda semana, eu lá fora com segurança, parou 4 carros na frente. E aí o segurança começou a falar, cadê o promotor, cadê o promotor? E eu tava lá, falei, tô aqui. Quem que saiu do carro? Galvão Bueno. Então meu primeiro cliente fixo que eu fidelizei na casa foi o Galvão Bueno. Que falou pros donos da balada, procurou e falou assim, quem que é aquele menino que eu atendi? Que me atendeu? Eu quero ele. E o dono nem sabia que eu existia. Porque foi o gerente que tinha falado. Aí ele chegou, quem que é o tal de Simon aqui? Que diz que trabalha aqui, que atendeu o Galvão? E eu fui contratado. Então, as coisas sempre aconteceram dessa maneira. Com eu me colocando e eu em situações que me causavam desconforto, né? Me largavam,
mas eu ia lá e fazia. Então você pegava o boné, jogava e saía correndo pra pegar. Era quase exatamente isso que eu fazia. Exatamente. Então é isso. Essa questão da displicência salutar que eu falo é justamente isso. Porque muitas pessoas com TDAH buscam o oposto. Descobre o diagnóstico e quer o calor do colinho da mamãe. E aí que tá, não tô zoando com a sua cara, não. Tô falando que isso é até uma reação natural do tipo assim, meu Deus, finalmente... A gente entende. A gente entende. A gente já passou por isso. Só que na hora que a gente percebe que a gente, de um jeito ou de outro, leva uma porta na cara, tipo assim, eu não vou ter esse colo que eu tô tanto querendo, você não tem outra saída a não ser confiar no seu taco e começar a fazer do seu jeito a coisa acontecer. E é aí que o TDAH, geralmente, no meu caso, no caso do Simon também, que tá meu convidado aqui contando essas histórias, a gente tá passando por isso, e é isso que tá sendo a aprovação necessária pra gente conseguir seguir se desenvolvendo, mesmo sendo TDAH. E provavelmente o Phelps é a mesma coisa. Sim, pô. Ele não chegou lá porque ele é TDAH. Não, ele é TDAH, que é uma espécie de superpoder, romantizando bem escrotamente. Sim. E aí é por causa disso, ele é medalhista. Não, cara, ele teve muita aprovação, só que ele teve que dar o melhor dele todo dia, se esforçar o dobro do que os outros nadadores, pra aí sim, apesar do TDAH, passando por tudo que ele passou, ser um grande medalhista ali. E as coisas só acontecem quando você tá em movimento, não tem jeito. Né? Quando você pergunta. Aí foi graças a eu estar trabalhando em evento que surgiu o convite para eu ser vereador. Foi graças a eu aceitar e fazer a quantidade de votos que eu fiz que eu fui chamado para ser assessor. Você tá entendendo? Se você não se coloca em movimento, as coisas não acontecem, o mundo não gira, as coisas não andam.